Irmãos, que a paz do Senhor seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém? Meus amados, dando início aqui à leitura do texto sagrado, que se encontra em 1 Reis, capítulo 18, no verso 31 ao 38. Então vamos lá? Diz assim o texto sagrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Como já dito nas outras partes, já mencionamos que o altar por 12 pedras, com o sentido de que esses elementos em nós são transformados para que possamos utilizá-los na reconstrução, ou seja, na restauração do altar da nossa vida. Hoje estaremos falando sobre 2 pedras. A 5ª pedra, que é o amor, e a 6ª, que é a alegria. O texto sagrado em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Meus amados, através desta pedra, o amor, ela estando colocada no altar, nós conseguimos, através desta pedra, receber e dar perdão. Receber e dar amizade, receber e dar solidariedade, receber e dar mansidão, receber e dar longanimidade, receber e dar o perdão necessário, como já dito. O perdão, sem ele não há como nós estarmos diante de Deus, se não perdoarmos aos nossos irmãos por aquilo que temos como falta contra nós, daquelas agressões que sofremos. E liberar perdão sem amor é impossível, porque por aí tem muitos que dizem: eu perdoo, mas não esqueço. Meus amados, assim age Deus? Porventura a palavra não nos ensina que Deus lança as nossas falhas
os nossos pecados no mar do esquecimento? Não, não temos, pois, que agir da mesma maneira. Se quisermos alcançar o perdão de Deus, necessitamos perdoar. Meus amados, Deus não se deixa enganar, não se deixa escarnecer. O perdão, se não for completo, se não esquecemos das faltas que cometeram contra nós, então não liberamos o perdão de fato. Porque o perdão tem o poder de fazer com que o amor ressurja novamente em nosso coração, pelo aquele que era nosso desafeto, por aquele que tínhamos como inimigo, mas agora não é mais, pois o perdão foi verdadeiramente liberado do seu coração, do meu coração, para o meu desafeto e para o seu desafeto. Portanto, não existe, tem muitos crentes que querem conformar a palavra de Deus ao seu bel prazer, às suas concupiscências, aos seus erros, à sua ignorância da palavra de Deus. Se libera perdão, deve ser liberado de verdade, porque no ato da liberação do perdão, tudo se faz novo. O amor pelas partes ressurge com intensidade, com prazer, com alegria. Portanto, sem essa, eu já ouvi até pastores dizerem que perdoar ele perdoa, mas esquecer jamais. Então ele não liberou o perdão. Essa aqui é a verdade. Concorda comigo? Porque o perdão é o vínculo da perfeição, conforme diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 14. Ora, se é um vínculo perfeito, se provoca um vínculo entre as partes envolvidas pelo perdão, então, sem a perfeição desse perdoar, não houve perdão. Outra pedra, a alegria. Assim diz Salmo 100, verso 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Meus amados, se não tivermos a liberalidade de amar a Deus, imagina como é possível manter ou ter com Ele um relacionamento, uma intimidade, uma aproximação. Portanto, devemos servir a Deus em alegria, ir a Deus em alegria, viver a nossa vida em constante alegria. Mas tem muita gente que se alegra com um hino. O cantor terminou de cantar aquele hino, ele volta à posição anterior de tristeza, de angústia, de amargura, de rancor, de pensamentos maus, pecaminosos. Então, verdadeiramente, não há alegria. A alegria tem que ser real, verdadeira, firmada no Espírito Santo. Meus amados, realmente não é fácil ser um crente correto, mas não é impossível ser um crente correto. Se formos diligentes na nossa busca pela santidade, pela perfeição, o Espírito Santo nos ajuda
a alcançarmos esse objetivo. Muitos vivem sem ter nenhum objetivo na igreja. E eu não digo em cargos ministeriais, não, crescer ministerialmente, não. Eu digo apenas que devemos almejar ter Deus como foco, como objetivo, ter a santidade como principal elemento do nosso culto, elemento do nosso culto racional, elemento do nosso servir a Deus. Portanto, a alegria é essencial. Certa feita, estávamos, se não me falha a memória, num culto de Santa Ceia. E lá na igreja, pequenininha, com 12 membros apenas, havia um presbítero já de idade, creio que ultrapassava os 70 anos, e ali estava aquele irmão com o filho internado. De repente chega a notícia que o filho havia morrido. Parece, ou me parecia, que muitos ali esperavam que esse irmão se debulhasse em pranto, em desespero, mas não. Ele suportou e com alegria, ali naquele momento do culto até o término, saiu tranquilo, sem correria, sem cara amarrada, sem cara feia, sem amargura, sem demonstrar tristeza. E assim ele foi visitar o corpo do filho. Não temos que nos desesperar por nada. Se há uma fatalidade, como fatalidade não há solução. Então, imponhamos sobre os nossos sentimentos os freios necessários para freá-los, para que suportemos as tristezas que se nos abate, a angústia que cai sobre nós, porque o desespero, esse fator, jamais resolverá a nossa situação, jamais nos dará solução ao problema. Sejamos, pois, seguros em Deus, firmes em Deus, gratos a Deus, alegres com o agir de Deus, mesmo que o agir de Deus em nossa vida nos pareça desagradável, desproporcional, mas o agir de Deus só é desproporcional na bênção, porque Ele dá a medida abarrotada, a medida cheia. Meus amados, precisamos aprender a servir a Deus de maneira correta. Precisamos aprender a restaurar o nosso altar. Esse altar tem que estar consertado, sem nenhum problema, sem faltar nenhum dos elementos. Queira Deus que nós tenhamos sabedoria do Espírito Santo, e se nos falta, peçamo-lo ao Espírito Santo, que a palavra nos ensina, que nos dá liberalmente a sabedoria. Louvado seja Deus. Amém? Meus amados, então, amanhã e depois, ou na sequência, iremos falar sobre a 7ª pedra, que é a paz, e a 8ª, que é a paciência. Amém? São elementos para restaurarmos o altar da nossa vida. Vamos orar?
Poderoso, eterno e glorioso Pai, perdoa-nos, ó Pai, as nossas faltas. Eu te clamo no nome de Jesus e do Espírito Santo, meu querido Deus, que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, ó Pai, para aprendermos de Ti e sobre Ti, ó Senhor, através da Tua palavra. Meu Pai, abençoa que consigamos restaurar o altar da nossa vida, para que haja manifestação do Teu poder, para que haja manifestação das Tuas bênçãos, para que haja manifestação da Tua misericórdia e do Teu amor, ó Pai. Ah, meu Deus, visita-nos, ó Pai, e nos permita, Senhor eterno e glorioso, abrir a Ti o nosso coração, para falarmos um pouco sobre nós, sobre nossas faltas, sobre nossas angústias, sobre nossos temores, e nos dá a solução, e nos alegra, meu Pai, porque a santidade, meu Deus, não traz amargura, não traz tristeza, ao contrário, traz alegria e bem viver, traz conforto, tranquilidade, paz, quietude em nossa alma. Desta maneira, meu Deus, ó Pai querido, Deus poderoso, santo e eterno, exaltado, glorificado seja o Teu poderoso e maravilhoso nome, Pai. Meu Deus, visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão, Senhor, descansando, e abençoa. Dá uma noite maravilhosa de descanso e um dia de amanhã especial na Tua presença, Pai. Se conosco, cura, Senhor, os nossos males, nossas doenças, e perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa negligência, a nossa rebeldia, meu Pai. Ah, eterno e poderoso, liberta-nos do poder da carne, do poder do mundo, do chamamento do pecado, Pai, que se traveste de beleza, de sabor, de odores, para nos atrair, para nos enredar no laço mortal do pecado, ó Pai. Meu Deus, se conosco, Pai. Ajude-nos nesta caminhada de restaurar o altar da nossa vida, Pai querido. Precisamos de estar com o altar consertado. Precisamos de um concerto contigo, ó Pai. Recebe-nos, ó Deus poderoso, e estenda as Tuas mãos e nos abençoa. Meu Pai, ensina-nos, ó Deus, como devemos Te servir. Ensina-nos, ó Pai, a amar os nossos irmãos, os nossos amigos e até os inimigos, ó Deus, porque é assim que Jesus quer. Assim foi que Ele nos mandou andar. Então fortalece-nos, ó Pai. Então abençoa. Meu Deus, vá de encontro agora com todos os pastores das igrejas esparramadas pelo mundo afora. Vai abençoando, alegrando, dando energia, dando força, saúde e paz para trabalhar no Teu reino, ó Deus. Visita os missionários que estão fora de suas casas, Pai, trabalhando, se consagrando para a Tua obra, fazendo a Tua obra, Pai, muitas das vezes sem nenhuma condição,
que passam até fome lá fora em outros países, grandes necessidades. Visita e abençoa, Senhor, esse povo. Visita as igrejas, meu Deus. Derrama do poder do teu Espírito no meio da igreja. Mova o teu Espírito no meio da igreja para que haja salvação de almas, ó Pai. Ah, meu Deus. Visita o nosso coração e lava, Senhor, no sangue de Jesus. Ah, Pai. Livra-nos, ó Deus, de tantos males, bruxaria, feitiçaria, palavra de maldição. Livra-nos, ó Pai. Cubra-nos com o sangue de Jesus. Acampa os teus anjos ao nosso redor para nos proteger, ó Pai. Ó Deus poderoso. Pai, te agradecemos por te servir. Te agradecemos por oferecer a nossa vida a Ti, ó Pai. Ela é Tua, Senhor, não nos pertence. Ah, meu Deus, abençoa a nossa família, a família de cada irmão, a família de cada um do grupo, a família de cada um daqueles, ó Deus, que visitar a nossa página, o nosso canal lá no YouTube, ó Deus, e abençoa, guarda, protege, cura, liberta, dá alegria, prazer, satisfação de viver uma vida reta, justa diante de Ti, ó Deus. Meu Pai, guarda-nos, ó Deus, guarda-nos, Pai Santo, poderoso, eterno e glorioso. Ó meu Deus, se conosco, Pai, a cada empreendimento, Senhor, a cada objetivo, a cada sonho que tivermos, ó meu Deus, sonhos para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para o nosso progresso, para a nossa evolução, ó Deus. Ó eterno e poderoso, meu Pai, é o que eu te peço e é o que eu te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus e do Espírito Santo. Amém e amém. Amados, que Deus possa alcançar a todos nós com suas bem-aventuranças. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Muito obrigado a todos por estar acompanhando o nosso trabalho, a nossa campanha, e esperamos que ela também venha de encontro com seus anseios, com suas necessidades. Visita o nosso canal lá no YouTube, deixa lá o seu like, faça a sua inscrição, porque precisamos muito, 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 muito de você conosco, nos apoiando. Louvado seja Deus. Meus amados, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe de uma maneira extraordinária. Amém? Deus seja louvado e seja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Somos mais que vencedores no sangue de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja Deus. Fiquem na paz de Cristo.